Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Psicofalando do nosso dia a dia, né? O dia a dia. E eu gostaria aqui de falar novamente sobre o Janeiro Branco. Estamos no Janeiro Branco. Fiz um pequeno vídeo introdutório, mas eu gostaria de falar assim, mais ludicamente, mostrando os slides, para demonstrar para vocês a importância do Janeiro Branco na nossa vida, dessa campanha que precisamos falar sobre a saúde mental. Então, como eu falei no vídeo anterior, quero falar de novo aqui com vocês como vai você. Como iniciou esse ano? Como foram essas primeiras semanas de janeiro? E a gente vem demonstrando aqui o mundo moderno, como é que ele se implementa, como é que ele se organiza, de todas as nuances tecnológicas, violências, desemprego, dificuldades em relacionamento, trânsito, questões escolares que a gente teve muito, questões de não conter com suas emoções, mas também a gente teve uma grande importância aí em 2020, que continua, né? E estamos numa fase mais crítica, segunda fase crítica, aí o Covid-19. Então, tudo isso nos trouxe uma concepção da importância do equilíbrio da saúde mental. Então, o que é que a gente quer dizer que eu falei lá no vídeo, vou repetir aqui mais de uma outra forma. O que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Isso é muito significante. Por quê? Porque muitas doenças dermatológicas, muitas doenças gastrointestinais, enfim, reumatismo, fibromialgia, essas doenças têm um cunho emocional muito forte. Aliás, todas as doenças têm um cunho emocional muito forte, porque a gente já tem um princípio primordial aí, a perda da saúde. E quando a gente tem a perda da saúde, a gente começa a trabalhar perdas, luto, enlutamento, fase do enlutamento, que vocês podem ver aqui no nosso canal. Eu trouxe material sobre o luto que é interessante assistir. Vamos lá. E nesse processo também de perdas, a gente também utiliza o que? Os nossos mecanismos de defesa. Também tem vídeos sobre o mecanismo de defesa que vocês podem ver, tá? E eu queria trazer aqui uma situação muito importante e muito esclarecedora para a gente entender essas emoções que a gente sente de uma forma bem lúdica, bem rápida, tá? Chamando de mediadores químicos com a adrenalina que a gente tem. Então, eu trouxe aqui esse gatinho lindo, maravilhoso, muito fofo. Então, vemos que esse gatinho está aí, todo contente, todo feliz da vida. E esse gatinho, todo contente, feliz da vida, ele está aí calmo, resplandecente, mas de repente chega um lindo cachorrinho. E o lindo cachorrinho mostra seus lindos dentinhos. E o que é que acontece com esse gatinho? Ele entra em um momento estressor, um momento que ele tem que organizar o seu corpo em prol de uma resolução, seja ela luta, seja ela fuga. Então, veja como o nosso gatinho está. Antes ele estava todo calminho, olhe como estão o pelo dele, as patinhas dele, o rabinho dele, os olhos dele, a orelhinha dele. E de repente, como é que fica? Fica todo arqueado. Olha as unhas desse gatinho, horrível unha de gato, né? Quem já levou arranhão de gato sabe muito bem o que eu estou falando. E o que isso quer fazer com esse gatinho? Esse gatinho não trabalhado, eu quero colocar ele como um ser humano não trabalhado em suas questões estressoras, não trabalhado em suas questões ansiosas, ele começa a acarretar muitas situações em que vai trazer à tona aquela situação anterior que ele teve, aquela situação do cachorrinho criando um estressor nesse jovem gatinho. E o que é que a gente pensa nisso? Quando a gente começa a ter situações corporais como estressores, a gente começa a ter alguns danos, algumas questões tipo diarreia intermitente, taquicardia, sudorese e afins. E o que é que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente tem essas situações,
a gente procura o quê? Primeiro, as coisinhas básicas, né? Chazinho, mudança de conduta de alimentar, a diarreazinha foi por alguma coisa que eu comi. Só que depois que ela vai se agravando, e as pessoas só percebem isso depois, eles vão atrás do médico. Então vocês percebem que, não estou dizendo que não é para ir atrás do médico, obviamente, é uma questão fisiológica, uma conduta corporal, procura um médico, procura. Mas veja, essa conduta tem relações também conflitantes com algumas emoções, cabe ao médico e cabe a você também procurar um especialista de saúde mental. Eu digo para vocês por quê? Porque vocês gostam de cuidar das unhas, das sobrancelhas, das articulações, da boca, do joelho, do ouvido, da pele, do cotovelo. Enfim, você cuida de tudo. E eu pergunto, e as emoções? Vocês estão cuidando? Esse janeiro branco é para mostrar que se a gente trabalha nossas emoções, se a gente equilibra essas emoções, a gente tem um contexto fundamental aí nas nossas questões fisiológicas também. Mas vamos continuar. A gente procura o clínico geral, cardiologista para o batimento cardíaco, endocrinologista para as nossas questões de sono-vigília, a gente procura o neuro, a gente procura dermatologistas, a gente procura o psiquiatra. E a gente vê que depois de passar por tantas nuances, tanto tempo procurando, todos vão dizer assim, é foco emocional. Vamos trabalhar esses traumas. Lívia, você colocou aqui psiquiatra, você colocou aqui o neuro. Sim, coloquei porque eles são de fundamentais importância, eles também trabalham isso. Mas deixa eu dizer para vocês, eles trabalham a saúde mental, tá? Eles trabalham a patologia, doença mental, mas o psicólogo, o profissional psicólogo, trabalha o comportamento e a emoção. Então, o profissional psicólogo ele tem uma competência de pegar essas nuances de angústia do ser e trabalhar ela de forma emocional. Eu quero trazer que essa estatística foi 2013, mas está valendo, porque está valendo, porque é o que acomete ainda. Eu não estou com estatística nova, mas vamos nela mesmo. Saúde mental no Brasil, 13,2 milhões de pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. 300 milhões no mundo sofrem de depressão. São as duas condições psicopatológicas que acometem a sociedade moderna, como falo. Eu trouxe aqui, desses dados desse estudo, 60% de ansiedade, 32% de insônia, 20% de tristeza permanente, 10% de medo ou pânico, 6% de ideia de morte, 4% de pensamento suicida. Então, a gente tem sim uma diferenciação entre ideia de morte e pensamento suicida, mas eu quero também trazer uma diferenciação importante aí sobre medo e pânico com o transtorno da ansiedade. Muita gente considera, eu tenho um transtorno de pânico, tenho um transtorno de ansiedade, tenho um transtorno de ansiedade generalizada, já chegam no consultório dando um diagnóstico tal, sem passar por um especialista que dá o diagnóstico, a pessoa já vem com o diagnóstico pronto, que acha que já tem isso. Na minha parte clínica, no meu desenvolvimento de atendimento, eu percebo que muito dessas questões são estresse. E quando você começa a trabalhar o estresse, você começa a perceber a mudança radical que esse paciente tem. Então, olha como é importante você ir para um profissional que faça a tua avaliação da escuta terapêutica, de suas angústias e não de seu transtorno. Porque nós, profissionais psicólogos, a gente vai escutar a sua dor emocional. Você pode vir com o diagnóstico do psiquiatra, do neuro, lá o CID relacionado. Mas eu vou dizer exclusivamente, eu sei que tem aquele CID ali, mas eu quero ouvir de você o que é que você tem a dizer. Porque ali só está me mostrando um CID, não está me mostrando quem é você. Por isso a pergunta inicial, quem é você? Eu trouxe aqui algumas modificações que a gente começa a perceber no nosso organismo para saber se estamos tendo
situação de mudança de comportamento emocional, para a gente começar, opa, ter alerta. Modificações corporais. Ao acordar, não está com a mesma disposição, a mesma energia para desempenhar suas atividades diárias. Se irrita com facilidade. O comportamento está fugindo do padrão habitual. Não consegue dormir ou mesmo está dormindo demais. Ou quando acorda, mesmo de tanto tempo de sono, não sente que o sono está reparador. Se foi tranquilo. Não se alimenta bem ou come demasiadamente. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala aqui dos transtornos de ansiedade, quando a gente fala aqui do estresse, a gente considera uma doença? Então a ansiedade é uma doença? O estresse é uma doença? Então, gente, tudo que é demais, tudo que é de menos, existe algum tipo de reação. O estresse e a ansiedade, eles fazem parte do ser humano. Eles são necessários para a gente, inclusive para o nosso sistema fisiológico. Cabe a gente saber equilibrar. Cabe a gente estar utilizando tanto o estresse como a ansiedade ao nosso provimento, ok? E o que eu posso fazer quando há esse desequilíbrio acontecendo? Eu estou tendo muita taquicardia, eu estou tendo diarreia interna, não estou comendo, estou comendo demais, estou dormindo demais sem estar cansada e tal. O que eu posso fazer? Procurar ajuda. O importante, procurar ajuda. Nada de ficar catando no Dr. Google, Dr. Yahoo, só os sintomas para que eles dêem uma alternativa. Não, procura ajuda profissional. Porque a sua escuta não é digitada no Google, porque você é um ser individual. E como podemos controlar? Como a prevenção, a psicoeducação, para a gente manter em equilíbrio as nossas emoções. Então vamos lá. Alimentação saudável, procura um nutricionista, ou então descasque mais do que desilatar mais, né? Desembrulhar mais, ou seja, coma mais alimentos saudáveis. Faça alguma forma de relaxamento 5 minutos por dia, é o que eu peço. 5 minutos por dia para você não pensar em nada. Apenas relaxar, respirar e relaxar. Faça exercícios físicos, que ele não é só bom para a saúde mental, mas ele também é maravilhoso para o corpo físico e a saúde física. Estabilidade emocional, procura resolver seus problemas, tendo discernimento da comunicação, que é um fator extremamente importante, porque o ato de você falar ou pensar que o outro pensou isso já danifica a sua estabilidade emocional. Porque o que o outro pensa, ou o que você pensa que o outro pensa, não é na verdade o que ele pensa. E a gente está vendo muito isso em questões de aplicativo de celular, em que fala-se muito por mensagens, fala-se pouco por telefone, fala-se muito menos presencialmente. E às vezes a pessoa bota uma figurinha, está interpretando de outra forma. Escreveu ali em letras garrafais, está interpretando. Por que responder assim? Está com raiva de mim? Não fala mais comigo? Enfim, essas coisas estão acontecendo e vocês sabem muito bem. E a qualidade de vida, saúde profissional, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Vamos deixar também a nossa questão espiritual em voga aqui. E, obviamente, passando por essas situações, sempre é bom ter uma conversa com um psicólogo, um profissional psicólogo. Às vezes, se você começa a ter essa conversa logo no início de suas angústias, você não chega ao patamar, às vezes não, sempre. Nunca vai chegar a um patamar pior. Você se resignifica, você tem a sua resiliência, você tem a sua experiência emocional corretiva. E o que a gente quer é paz, respeito e saúde mental para todos o tempo todo. E por isso que a gente faz essa campanha no início do ano, para que a gente carregue para o ano inteiro toda essa energia de equilíbrio e bem-estar. Tenho essa postagem aqui que eu acho muito interessante. Quem me segue no Instagram, Lívia Psicóloga, Lívia com Y no primeiro I, vai ver que eu postei. E tá lá, seja mais presente, viva a vida com respeito, tenha mais diálogos, falei aqui sobre a comunicação, invista em afeto, cuide da saúde, busque autoconhecimento, leitura é sempre importante. Desse mais um tempo para você pedir 5 minutos ao dia,
Viva com mais sentido da vida, ou sentir aquele todo o processo de controle das emoções. Diga não aos preconceitos, porque os preconceitos vêm pré-concebidos de você de alguma forma, e isso só prejudica ao outro e a você. E diga não às violências, todas as formas de violências que a gente pode ter, tá? Eu quero trazer aqui um vídeo da cantora baiana Pitty, que eu acho que demonstra muito bem o que eu quero passar para vocês, de vocês serem vocês, de todas as formas. Vamos lá, vídeo. Quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. Tira a máscara que cobre o seu rosto. Se mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Então, Pitty, ela traz nessa música várias questões importantíssimas e volta a dizer quem é você, como vai você. Às vezes a gente postula muito no outro aquilo que a gente gostaria de ser, a gente faz essa interpelação. O início do ano é para você dizer quem é você. Me conte sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida, me conte quem é você. Quando eu faço essa pergunta aos pacientes, eles não conseguem responder. É incrível. Não conseguem me responder quem ele é. Então, reflexão. Quem é você? O que é que você quer? Tira essa máscara que está transparecendo para os outros como uma forma de, de querer agradar sempre, de querer estar em voga de uma situação, de uma sociedade, de uma tribo. Seja simplesmente você. Seja simplesmente você. Então, tira a máscara que cobre o teu rosto. Me mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Esse eu acho que é um trecho muito importante quando ela diz assim: deixe eu escolher. Então eu digo a você: deixe que o outro aceite você como você é. Não procure fazer como o outro é. Por que isso? Eu vejo muito isso em questões de relacionamentos. Eu não vou cortar meu cabelo porque meu namorado gosta de cabelo grande. Eu me visto assim porque minha namorada gosta que eu me vista assim. E você? Gosta como? Eu acho que ele não vai gostar de mim se eu optar por isso e aquilo. Será? E você tem que fazer os gostos dele e os seus. E a partir de que momento entra nessa questão o seu gostar? Quem é você? Então, se eu nunca me responder quem sou eu nunca vou conseguir fazer com que o outro me ame por completo. A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: se amem por completo. Tire as máscaras que tentou o tempo inteiro fazer com que a sociedade te aceitasse de uma forma e que você não é dessa forma e você tem que se aceitar como você é. Se gostaram do vídeo, se ficaram até esse finalzinho é porque gostaram de alguma forma. E eu peço a vocês que, quem não for inscrito, se inscreva no canal. Peça aí sobre o que a gente gostaria de conversar esse ano. Quero mais vídeos sobre Janeiro Branco. Enfim, coloque aí nos comentários se gostaram, se não gostaram, o que deveria mudar. E eu estarei aqui à disposição de vocês. Um beijo carinhoso. Fica com Deus.